noite, queridos. Vamos chegando. Tentei pegar o violão ali para fazer um fundo musical, mas está totalmente desafinado. Não dá. Deixa com a Neia lá mesmo. Vamos estar chegando, vamos nos aproximando para estarmos na presença do Senhor, cultuando ao nosso Deus. Né? Cultuando ao nosso Deus. Ok? Pode já chegar, vamos todos juntos. Acredito que você já tomou um cafezinho rápido, né? Acredito que Renata aí já deu até para alimentar lá o pequeno, né? O André, tá certo? Então, já está todo mundo aí preparado para nós começarmos nosso culto nessa quinta-feira. Tá bom, queridos? Nós vamos estar dando início, vamos estar orando, né, nesse momento, colocando mais uma vez as nossas vidas diante do altar do Senhor, né? Nada possamos fazer sem oração. A oração é que move as nossas vidas, a oração é a nossa comunicação direta com o nosso Pai Celestial. E nós precisamos estar conectados com Ele, né? A nossa conexão não pode ser interrompida, nós precisamos estar em oração em todo o tempo, a todo instante. Tá certo, queridos? E nós não podemos vacilar, né, nesse momento, não podemos nos descuidar, né, da nossa conexão, do nosso estar ligados diretamente com o Senhor nosso Deus. Né, nós estivemos orando pela Mayra, né, eu pedi que a igreja estivesse orando também hoje, e aí minha tia, Sônia, me deu um retorno que ela já está no quarto, né, vai estar fazendo um exame, já saiu da UTI, já está no quarto, vai estar amanhã fazendo alguns outros exames, que se tudo der certo, em nome de Jesus vai dar certo, ela pode até já ter alta, já ir para sua casa e fazer o tratamento com a medicação em casa, né? Então vamos continuar orando por isso, né? Também recebemos boas notícias da nossa irmã Noemi, né, com relação à cirurgia, né, lá da sua sobrinha, o nenenzinho, graças a Deus está saindo bem, a cirurgia foi boa, né, e as coisas estão progredindo, né, dia após dia, né? E Renata mandando mensagem aí, ó, que o André, né, sendo alimentado, assistindo o culto, conectado conosco, né? Louvado seja ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Grandes são as bênçãos que Deus tem nos dado, né? Em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas que temos atravessado, mas Deus tem nos dado grandes bênçãos, irmãos. Por isso nós podemos até mesmo citar o Salmo 126, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Mas pastor, nós estamos alegres nesse tempo de pandemia, de tanta gente morrendo, né? De tanta confusão, de isolamento social, de tanta crise. Irmãos, nós estamos alegres. Por que estamos alegres? Estamos alegres porque o Senhor é a nossa salvação. Nós estamos alegres porque o Senhor anda conosco, caminha conosco e tem nos sustentado na palma das suas mãos. Por isso estamos alegres. A nossa alegria não depende das circunstâncias que estão à nossa volta. Amém? Você entende isso? Pode glorificar a Deus na sua vida por isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, fortes somos na alegria que temos em Cristo Jesus. Então vamos estar orando nesse momento. Quero convidar você a estar orando nesse momento. Senhor Deus, Pai bendito, graças te damos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem realizado, feito e operado. Queremos te agradecer pelo teu sustento, queremos te agradecer pela tua graça bendita. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és aquele que anda conosco e tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, eu quero te agradecer mais uma vez pela salvação que temos em Cristo. Nós não podemos, ó Deus, de maneira nenhuma negligenciarmos tão grande salvação. E assim, ó Deus, nós temos andado na tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica as nossas vidas. Anda, ó Deus, com o teu povo, Senhor, e fortalece-nos dia após dia. Deus bendito, queremos te agradecer pelo pedido das tuas mãos, pelas curas, pela tua intervenção na vida dos nossos irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Pai,
porque temos exercido a nossa fé diante de Ti, depositado a nossa fé diante do Senhor, e Tu és aquele poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Ó Deus bendito, concede-nos um culto abençoado. Receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. Receba, Senhor, cada oração, ó Deus, dos Teus filhos que chegue ao Teu trono de graça. E que assim, ó Deus, o Senhor também fale ao nosso coração nessa noite. Ministra as nossas vidas nessa noite. Assim nós te pedimos, Senhor, Deus bendito, com gratidão em nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora nossa irmã Sidneia estará ministrando louvor. Vamos estar nos conectando aqui, né? Vamos nos conectando. E aí, nossa irmã Sidneia vai estar nos conduzindo aí no louvor. Isso, já estamos conectados, né? Lá em Santa Rosa, já, né? Já estamos pertinho aí, ó, né? Com Sidneia, com Guilherme, Natan, Igor, né? O Cristiano deve estar trabalhando hoje, tá certo, Cristiano, né? E vamos estar louvando ao Senhor, né? Vamos estar adorando ao Senhor, então, com uma boa representação do nosso Ministério de Louvor, tá certo? Nossa Sidneia, por favor. É uma família grande que junta já é uma aglomeração, né? E agora nós vamos louvar o Senhor e nós vamos cantar um louvor que, assim, ele veio a calhar com o nosso estudo de hoje. O Senhor frisou lá que sem fé é impossível agradar a Deus e que um pecado que entristece muito ao Senhor é a nossa incredulidade. Então, eu quero convidar os irmãos agora que estão em casa, que estão aqui ouvindo essa live, que possam cantar com a gente, que pela fé no Filho de Deus nós somos vencedores. Mesmo que esteja com problemas, mesmo que enfrentemos lutas, nós somos vencedores porque nós temos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos cantar com alegria, porque nós somos um povo alegre, que temos a nossa salvação em Jesus. Vamos lá. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Nós somos todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Maria, para a internet.
Nosso Deus, ele é digno de receber todo o louvor, amém? Mas nós precisamos ter fé, assim como a gente aprendeu quando os hebreus falando ali, que nós possamos não ser como aquele povo de Israel, viu tantos milagres e esperando cabeça no deserto. Mas que a gente possa ver nessas circunstâncias que a gente vive, quantos milagres Deus tem feito. Deus é fiel, amém? Nós vamos agradecer que Ele é grande e adorar o Senhor. Com as nossas palavras, né, Paulo? Você possa dizer ao Senhor palavras de amor, de adoração. Ele é santo, santo, santo. Ele é exaltado sobre todos. O nome dele é soberano. Não há nenhum outro Deus além do nosso Deus. Amém? Senhor, que você Senhor, agradeça o nome do Senhor nessa hora. Diga ao Senhor que você ama Ele, que você vive para adorar o Senhor. No momento é o momento que nós temos a liberdade de declarar o Deus, exaltar o seu nome. Bem, você tem a liberdade para fazer isso aí na sua casa, aí no meio da família, dizendo ao Senhor palavras de Senhor, nós te adoramos nessa noite, Deus. Você vai entregar
assistir, ó Deus, esse louvor, entregar ao Senhor minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito pela minha família, pela nossa igreja, pelos meus irmãos. Obrigada pela minha família, Senhor, lá em São Paulo. Por tudo que o Senhor tem guardado, pela nossa saúde. Senhor, o Senhor é grande, soberano, maravilhoso, eterno, majestoso. E por mais que nós falemos, não haverá, Senhor, que nós possamos escrever a grandeza. Senhor, toda honra e toda glória, dados a ti, ó Deus, nesse momento sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado, Sidneia. Parece que o som não ficou 100%, e aí a gente vai ver aí, de repente, para o outro culto. Talvez a gente possa voltar naquele esquema de fazer uma live e depois eu entro depois, né? Talvez seja melhor, então, o som talvez fique melhor, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Neia, Guilherme, Bem. tá bom? Amém, queridos. Então vamos ver, no próximo domingo, de repente a gente faz isso. Ela faz a primeira abertura, como a gente fez, e depois nós tem a questão do canal, do sinal da internet também diminuir um pouco, ok? Mas eu quero convidar você, nesse momento, para nós continuarmos nosso culto, a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Então, pega a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. Nós estaremos falando nessa noite sobre a igreja em tempo de crise. Qual é o papel da igreja em tempo de crise? 1 Pedro capítulo 2, lá pertinho, quase chegando lá em Apocalipse, está lá a primeira carta de Pedro capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9 e o verso 10. Versos esses talvez muitos já saibam até de cor, mas nós estaremos lendo esse versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Quando nós pensamos em ser igreja, qual é o papel da igreja no tempo em que nós vivemos? Nós vivemos um tempo de calamidade. Calamidade na área da saúde, por isso estamos em isolamento social. Calamidade financeira, dificuldades tremendas, todos enfrentando. Calamidade política, crise na área da política, um querendo mandar mais do que o outro, querendo demonstrar mais autoridade do que o outro, Então nós vivemos crises terríveis nesse tempo, que nós vivemos hoje, no dia que se chama hoje, conforme nós vimos no estudo, lá em Hebreus. E aí, no tempo de crise, irmãos, que Deus nos concede oportunidades para sermos bênção na vida das pessoas, para sermos bênção na nossa cidade, nos nossos bairros e também na nossa nação. Então, quando nós pensamos na igreja, em primeiro lugar, precisamos pensar e entender quem é a igreja, lembrarmos e massificarmos isso. Igreja não é um templo, igreja não é um local, igreja somos nós. Nós aqui estamos reunidos como igreja, irmãos, sem templo, sem lugar específico, cada qual na sua casa, mas juntos nós compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos conectados, estamos cultuando ao Senhor. Isso é a igreja de Jesus. Então a igreja não está limitada a um local físico, a um templo, a uma construção. Não, nós somos igreja de Jesus
aonde Deus nos permitir, aonde Deus nos enviar para sermos igreja de Jesus Cristo. Então, em tempos de crise, irmãos, Deus, em primeiro lugar, vai sustentar os seus escolhidos. Quando a palavra de Deus diz, ó, vós sois, né, sacerdócio real, vós sois povo santo, vós sois propriedade exclusiva de Deus, diz o texto. Ora, se nós pertencemos ao Senhor, significa que o nosso Deus é aquele que nos sustenta em todos os momentos, principalmente no momento de crise. O nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro e muitas vezes, irmãos, Ele vai nos carregar no colo, muitas vezes Ele vai ter que nos sustentar, porque a nossa fé, né, muitas vezes é enfraquecida, porque a nossa vida muitas vezes é enfraquecida, e então diante do nosso Deus, diante do Senhor nosso Deus, nós somos fortalecidos na força do poder do Senhor, e então pela fé nós caminhamos, pela fé sustentados em Deus, nós avançamos dia após dia. E aí quando eu penso nesse Deus que sustenta os seus escolhidos, me vem à memória exatamente o profeta Elias. Quando Deus chama o profeta para ser voz de Deus, para ser boca de Deus, para denunciar o pecado, para combater a idolatria, Deus sustenta Elias, ainda que ele pensasse que estivesse só, mas Deus sustenta Elias. E quando nós pensamos naquele contexto do profeta Elias, ali com Acabe, com o rei Acabe, com Jezabel, sua esposa, e nós pensamos naquela batalha, naquela crise que ali estava estabelecida, nós vamos lembrar algumas coisas. A primeira coisa, irmãos, que nós lembramos é que a chuva cai sobre justos e injustos, assim como a crise vem para todos. Ela nos alcança, a enfermidade vem a todos. Né? Ah, não, só quem vai ficar doente são os ímpios, os crentes não vão. Não, todos ficamos doentes, todos somos atingidos pela crise financeira, todos somos atingidos pela crise política da nossa nação, todos. Então, essa realidade de nós entendermos que, embora Deus nos sustente e Deus é por nós, mas isso não impede que eu e você iremos viver tempos difíceis. Iremos passar por dificuldades. Você está compreendendo nisso? O fato de Jesus ser o Senhor das nossas vidas não quer dizer que eu e você não sejamos perseguidos, não sejamos mortos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos a passar dificuldades, lutas, desemprego e tantas outras questões. Porque tudo isso faz parte da nossa existência. Quando Elias profetizou a seca, ele também foi alcançado pela seca que ele profetizou. A seca chegou até Elias e Deus foi sustentando Elias no meio da seca, no meio da crise, 3 anos e meio sem chover, e ali Deus foi sustentando, enviou Elias para aquela viúva, a viúva sustentou Elias por um tempo, depois Elias foi para o ribeiro secou, e assim foi. Deus foi dando caminho no deserto para Elias, mas a crise estava sobre todos, inclusive sobre Elias também. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, Deus sustenta os seus escolhidos. Ora, se você é um escolhido de Deus, se você é alguém chamado por Deus, se você é um servo, uma serva de Deus, Deus sustenta a sua vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O que você precisa é crer, não importa como ou através de quem ou como Deus vai usar para sustentar você. O que importa, irmãos, é que Deus sustenta aqueles a quem ama. Deus usou corvos para alimentar Elias. Deus usou uma viúva para alimentar Elias. Deus usou tantas e tantas outras maneiras para alimentar o seu povo. Não importa, irmãos, da onde virá. O que importa é que o nosso Deus é aquele que sustenta os seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus?
Você é um chamado de Deus, você tem um selo do Espírito Santo na sua vida, portanto, Deus sustentará você em todos os momentos e principalmente nesse momento de crise. Então tenha certeza, irmãos, que Ele que está te sustentando, suprindo você, Ele também dará a vitória à sua vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão e minha irmã, ela é sustentada pelo Deus da igreja. E o Deus da igreja é aquele que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Deus da igreja é que fala que Ele é o cabeça dessa igreja, Ele é aquele que vai alimentar a igreja, Ele é que vai fortalecer a igreja dia após dia. Então, em tempos de crise, a primeira coisa que nós precisamos saber como igreja é que Deus nos sustenta. Deus sustenta os seus escolhidos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você que está nos ouvindo é um escolhido de Deus. Glória a Deus porque você tem sido sustentado pelo Senhor, porque você faz parte da igreja viva, operosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, quando nós pensamos na igreja em tempo de crise, qual é o papel que essa igreja tem que tomar? Em segundo lugar, nós vamos entender que Deus levanta sacerdotes para interceder pelo seu povo. E nós vimos isso no texto, quando nós lemos lá que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de quê? Por que Deus levanta homens e mulheres? Deus chama e levanta sacerdotes. E quando nós entendemos sacerdotes, e vamos entender muito bem essa palavra, aqui entra o que Martinho Lutero defendeu tanto na Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, entendendo que sacerdote não é o pastor, não é o presbítero, não é o pregador, não, sacerdote é todo aquele que é chamado para ser santo de Deus, todo aquele que tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Todos nós, como crentes em Cristo, somos sacerdotes desse Deus vivo. E qual é o papel do sacerdote, irmãos, no meio da geração, no meio de um povo? O sacerdote tem a missão de interceder, de levar as questões, as necessidades desse povo até Deus e de trazer a palavra de Deus até o povo. Esse é o ministério sacerdotal, de interceder pelo povo. A igreja, no tempo de crise, irmãos, ela exerce o seu sacerdócio sobre a terra, em nossas cidades, nos nossos bairros. Cada igreja, e aí preste atenção nisso, eu quero que você foque nisso, igreja não é templo, não é lugar, igreja é você. Então, aonde você está, nós que somos a igreja, somos responsáveis por pedir a bênção, por interceder a Deus pelo lugar onde nós moramos, pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós somos a razão, irmãos, a igreja é a razão de Deus não consumir pela sua ira essa face da terra, essa geração. Por que Deus não vem com grande ira e dizima todo mundo como fez com Sodoma e Gomorra? Porque pecado existe para isso. Porque impiedade, injustiça existe. Talvez mais do que em Sodoma e Gomorra. Mas por que Deus ainda não destruiu? Não destruiu por causa da sua igreja que está na face da terra. E essa igreja, nós somos os sacerdotes de Deus. Então nós temos a missão, irmãos, em tempo de crise, de interceder, de orar, de levantar mãos santas, de interceder pela nossa nação, de orar pelos nossos governantes, conforme nos diz a palavra do Senhor. Não importa quem nos governe. Não importa quem seja o presidente, o governador, o prefeito, se eu gosto, se eu não gosto das suas atitudes, se eu concordo ou não concordo com as suas atitudes, não importa. A palavra de Deus não diz isso.
Não diz, olha, você ora se você gostar. Não, a palavra de Deus diz que nós devemos orar como sacerdotes que somos, como igreja viva do Senhor. Nós devemos levantar mãos santas e orar a Deus, interceder pelo governante, interceder pelo aquele que governa o estado, que governa o município. Oh, irmãos, oramos para que o temor do Senhor caia sobre os seus corações, para que esses homens possam governar com sabedoria, porque a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então a igreja de Jesus, em tempo de crise, irmãos, tem que exercer o seu ministério sacerdotal. Se você, de fato, é propriedade exclusiva de Deus, quer dizer que o diabo não pode lhe tocar, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, irmãos, você e eu temos uma missão. E qual é a missão? Proclamar as grandezas de Deus a todos os povos. Olha o que diz o texto. Pega a sua Bíblia aí. Olha o que diz o texto. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de que? Com qual missão? Com qual propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa missão de proclamar a salvação, de proclamar Jesus Cristo. Então, como sacerdotes do Deus vivo, nós, irmãos, precisamos glorificar o nome do Senhor, anunciar a sua salvação dia após dia. E eu quero te fazer uma pergunta: será que é sacerdote aí me ouvindo nessa noite? Me vendo nessa noite? Será que você é sacerdote de Deus, sacerdotisa de Deus? Será que você está ouvindo o clamor de Deus, a mensagem de Deus à sua vida? Nós somos chamados para orarmos e intercedermos pela nossa nação. Nós somos chamados para sermos sacerdotes, e o sacerdote tem essa missão de levar os anseios, as necessidades do povo até o nosso Deus, o único Deus, aquele que pode resolver os problemas da nossa nação. Eu me lembro lá de Jonas, quando Jonas chega com aquela mensagem profética dada por Deus, e o rei de Nínive ouve aquela mensagem, e aquela mensagem, depois de Jonas espalhar aquela mensagem em todas as cidades, diz a palavra, 3 dias Jonas percorreu a cidade falando a respeito da profecia de Deus. E qual era a palavra de Deus? Arrependei-vos, porque Deus virá destruir essa cidade por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade. E aquela mensagem chega até o rei de Nínive. Irmãos, quando aquela mensagem chega ao rei, o rei não despreza aquela mensagem, o rei não questiona, o rei não diz assim, quem é esse Jonas aí? Quem é esse profeta? Ele é israelita, eles são nossos inimigos, eles querem mesmo é nos destruir. Não, aquela mensagem entra no coração daquele rei, entra no coração daquele rei, e ao entrar no coração daquele rei se submete a Deus, aquele rei confessa os seus pecados, aquele rei tira suas vestes reais e se humilha diante de Deus e proclama um santo jejum. Toda a nação, todos os animais, ninguém come. Irmãos, nós somos os sacerdotes de Deus que temos que anunciar à nossa nação o verdadeiro caminho. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Por isso eu te conclamo a você exercer o seu sacerdócio. Cure os enfermos, liberte os cativos e anuncie a salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão como igreja, irmãos, e sobretudo em tempos de crise. E sobretudo nos tempos em que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, em tempos de crise, Deus levanta profetas para falar ao seu povo. Se Deus levanta sacerdotes, que nós somos sacerdotes, para falar ao povo, interceder por esse povo, Deus também levanta profetas para falar ao povo. Dentre os sacerdotes da igreja, irmãos, Deus sempre levanta profetas
para falar a essa geração. Elias foi um profeta de Deus, usado por Deus para denunciar o pecado de Acabe, para denunciar, irmãos, tudo que eles estavam fazendo, tudo condução do povo, levando a adorar Baal, a adorar a outros deuses. Em nossa geração, irmãos, precisamos de profetas comprometidos com Deus para denunciar o pecado, para não compactuar com o pecado, não compactar com a injustiça, mas para nos colocarmos diante desse povo e como voz do que clama no deserto, precisamos anunciar a salvação em Jesus Cristo. Há um povo que está sem esperança, há um povo que está sem fé, há um povo que não sabe da onde virá a salvação. Nós precisamos abrir o Salmo 121 e ler em alto e bom tom para todas essas pessoas, dizer: eleva os olhos para os altos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos, irmãos, como profetas de Deus, anunciar a direção de Deus, anunciar a esse povo que precisam se arrepender dos seus pecados. Não basta, irmãos, um isolamento social. Não basta ficarmos escondidos em nossas cavernas por quanto e quanto tempo. Isso não basta se o povo não se arrepender, se a nossa nação não se arrepender, se os nossos governantes não se arrependerem, se não houver confissão de pecados, se não houver conversão de vidas, se não houver um avivamento, irmãos, não haverá milagres na nossa nação. E nós precisamos do povo de Deus, da igreja viva do Senhor, que nesse tempo de crise precisa se levantar como profeta no meio dessa geração e dizer: irmãos brasileiros, cariocas, pessoas de Niterói, do Rio de Janeiro, atentem à minha palavra. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e não há solução, e não há salvação, e não há cura fora dele. Nós precisamos, irmãos, com ousadia e intrepidez, anunciar a salvação do nosso Jesus Cristo. Esse povo santo, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, tem uma missão: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciarmos a salvação. Meu amado, minha querida irmã que nos ouve, eu quero convidar você a clamarmos ao Senhor, a sermos igreja de Jesus, igreja em tempo de crise. E a igreja em tempo de crise não é um lugar para nós murmurarmos, para nós reclamarmos, para nós chorarmos as nossas mágoas. Não, a igreja em tempo de crise é para nós exercermos o nosso ministério sacerdotal, o nosso ministério profético, de anunciar a palavra de Deus e de lembrarmos que o nosso Deus é o Deus que sustenta aqueles a quem ama, é o Deus que sustenta a sua igreja, sustenta a mim e a você. E nós temos que lembrar, irmãos, que nós que somos igreja de Jesus, precisamos estar firmes e inabaláveis na obra do Senhor Jesus. Como sacerdotes, precisamos interceder. Como profetas, precisamos anunciar. E como servos de Deus e partes integrantes dessa igreja, precisamos confiar que o nosso Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Queridos irmãos, eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo a você uma coisa: não importa o tempo, não importa a crise, não importam as dificuldades, não importam os gigantes que se levantem contra você ou contra a nossa nação. O que importa é que o nosso Deus é maior do que todos eles juntos.
O nosso Deus é superior a todas essas coisas. O nosso Deus, Ele é mais do que vencedor. E Ele já venceu naquela cruz. E Ele já pisou a cabeça de Satanás. E Ele, ao ressuscitar, trouxe consigo na sua mão as chaves da morte e do inferno. E Ele está sentado à direita de Deus. E Ele reina. E Ele é soberano. E Ele está intercedendo por mim e por você, que somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. E mais, eu quero dizer uma coisa: o Senhor vai adiante da sua igreja. Ele não manda a igreja ir sozinho, Ele vai adiante, Ele marcha conosco, Ele é o nosso general, e Ele vai adiante. E esse Deus que vai adiante de mim e de você, Ele já é vencedor, e a palavra de Deus diz que Ele é vencedor. Ele é mais do que vencedor. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Por isso a Ele toda honra, glória, louvor e adoração pelos séculos e dos séculos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja Senhor Jesus Cristo, louvado seja, porque Ele, irmãos, é o Senhor da igreja, é o meu Senhor, é o seu Senhor, é o Senhor de toda a terra. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos louvar a Deus com as nossas vidas nesse momento. E eu quero convidar a você para esse momento de oração. Eu quero convidar a você a colocar a sua vida no altar do Senhor. E quero rogar a você nesse momento que você exerça esse chamado, porque você é a igreja de Jesus. Em primeiro lugar, confie no Senhor, porque o Senhor sustenta você em todas as áreas, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Busca Ele e lance diante dele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Em segundo lugar, que o Senhor te use como sacerdote, que você interceda, dobre joelhos, levante mãos, abençoe os seus vizinhos, abençoe a sua cidade, em nome de Jesus. Não importa o que vão dizer as pessoas, o que importa é que você é um sacerdote de Deus vivo. Em terceiro lugar, você é um profeta de Deus, e Deus tem colocado a palavra de Deus nos seus lábios, como fez com Isaías lá no capítulo 6, e essa palavra de Deus tem que ser anunciada. Começa a anunciar a sua casa, aqueles que ainda não servem a Deus, aqueles que têm se desviado, diga a eles: olha, pouco tempo lhes resta, não podeis negligenciar tão grande salvação. Voltem para Jesus, andem na presença de Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E se você, ainda que seja querido de Cristo, mas se você não se arrepender dos seus pecados e não confessá-lo como Senhor, você não subirá com a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos ser profetas no meio dessa geração, ter ousadia e intrepidez para anunciar no meio dessa geração, para denunciar o pecado, a injustiça, e dizer a esse povo que só há uma maneira para que haja salvação, e essa maneira se chama Jesus Cristo. Não existe outro nome. Não existe outro nome, só existe esse nome, porque é o nome mais poderoso dado entre os homens, o nome pelo qual o inferno estremece, o nome pelo qual a enfermidade bate em retirada, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a você a orar nessa hora. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você quiser dobrar seus joelhos, dobre seus joelhos aí. Nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Vamos invocar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai eterno, Deus bendito, Pai de graça e misericórdia, louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos para conosco. Obrigado pelo teu cuidado para com cada um de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado na palma das suas mãos. Senhor, nós percebemos o seu cuidado conosco, nós percebemos o seu carinho conosco, ó Deus, em que nada tem nos faltado. O Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Ó Deus bendito,
Nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, pela tua igreja. Ó Deus, que nesse tempo de crise, de dificuldade, o Senhor levante a tua igreja, Senhor, sustentando nas tuas mãos, mas que tu faça dessa igreja, Senhor, um sacerdócio real, um povo que interceda por essa geração corrompida, corrupta, ó Deus. Pai de amor, nós queremos interceder por essa geração. Queremos pedir misericórdia do Senhor. Queremos pedir que haja, Senhor, de fato um temor no coração dessas pessoas. Ó Deus, também te pedimos que essa igreja seja uma igreja profética, Deus. Que haja profetas no meio dessa igreja, profetas que anunciem a tua salvação, profetas que anunciem o avivamento em Jesus Cristo, profetas, ó Deus, que denunciem o pecado e diga ao povo que só Jesus é o Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, sustenta-nos nas tuas mãos e usa-nos, ó Pai, como igreja viva do Senhor, para sermos bênção a todas as pessoas, à nossa cidade, ao nosso país. Ó Deus bendito, assim nós choramos, assim nós nos rendemos aos seus pés, assim nós confessamos a nossa pequenez, os nossos pecados, mas declaramos que tu és tudo em nós. Ó Deus bendito, muito obrigado. Obrigado por tudo quanto tens feito e obrigado pelas bênçãos que o Senhor há de derramar sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Assim nós choramos, Deus bendito, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Que você possa ser fortalecido no Senhor, como igreja viva do Senhor. E como igreja eu quero convidar a você a exercer o seu chamado. Nesse tempo, seja igreja, seja sacerdote, seja profeta, seja um escolhido de Deus, sustentado nas mãos desse Deus. Seja a boca de Deus, seja as mãos de Deus para abençoar as pessoas. Seja, de fato, igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, irmãos. Que você tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus. Que você, de fato, possa exercer todas as bênçãos que Deus tem para você. E a nossa oração é que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e vos dê a sua maravilhosa paz. Essa é a nossa oração. Amém, amados? Um grande abraço a todos. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo você dia após dia. Amém? Amanhã, sexta-feira, estaremos mais uma vez às 18 horas nos reunindo no nosso estudo bíblico, estudando a carta aos Hebreus. Ok? Sábado não teremos, né? Dia do descanso. Mas no domingo de manhã, 10 horas da manhã, escola dominical. Todos podem ir, ninguém precisa chegar atrasado. E depois, domingo, mais tarde, às 18 horas, um culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? E assim nós prosseguimos em ser igreja de Jesus Cristo. Deus esteja contigo, te abençoando. Um grande abraço a todos os nossos irmãos. Queremos mais uma vez parabenizar nossa irmã Josi, né, Josiane, que aniversariou ontem, dia 13. Hoje, Laura, né, está aniversariando também. Deus esteja abençoando, fortalecendo. E continuemos a orar pelos pedidos de oração, né, pelos enfermos, crendo que o nosso Deus já tem nos abençoado, já tem ouvido as nossas súplicas e já tem nos abençoado. Nós cremos nisso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou tentar fazer um negócio aqui rapidinho, não sei se vai dar certo. Eu vou chamar a nossa irmã diaconisa Renata. Renata, eu vou convidar você aí agora e você vai aí. Aceitando, você vai estar fazendo a oração final para nós. Será que vai dar? Eu não sei se vai dar. É possível ou não, Renata? Responde aí para mim. Sábado, nossa irmã Nahara estava lembrando aqui, ó, aqui 19h30, né, nós estamos lá no Zoom, o Ministério Infantil, temos o nosso encontro lá no Ministério Infantil. Ontem nós tivemos
o nosso encontro com os nossos adolescentes, ok? Ontem tivemos nosso encontro dos adolescentes. Pode ser, Renato? Então vou chamar de novo aqui. Aí você dá o ok aí, ó. Vamos ver se vai dar certo aí. Se der certo, Renata vai fazer a oração final para a gente. Diaconisa Renata vai fazer a oração final aí para nós estarmos encerrando o nosso culto nessa noite. Vamos ver se vai conseguir, né? Depende às vezes da conexão, de estarmos aí. Vê se está aparecendo aí, Renata. Um chamado aí para você, você tem que dar um okzinho aí, ó. Será que vai ou não vai? Isso. Igreja, boa noite. Chegou, Renata. Agradecer o Senhor aí por esse culto. Não repare o André chorando aqui não, tá, gente? Beleza. Oremos aqui. Faz a oração, Renata. Senhor, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitir, ó Pai, ouvir a Tua palavra em igreja, Senhor. Muito obrigada, Pai querido, por essa mensagem trazida do Senhor, Deus. Amém. Pai, eu venho te pedir que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a Tua igreja, abençoar o nosso pastor Zé Carlos, ó Pai. Que o Senhor possa suprir as nossas necessidades nesse momento de crise, de adversidade, ó Deus. Que nós possamos ser sacerdotes, profetas, ó Pai, cumprindo o Teu ministério, ó Pai, aqui nessa terra, Pai. Muito obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, ó Pai, fica conosco. É essa oração que eu te faço, agradecida no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Renata. Desculpa te pegar desprevenida aí, tá? Imagina. Boa noite. Por isso que eu falo, ó, se arruma pro culto, hein? Se arruma. Cadê o André? Mostra o André aí, ó. Aí, Cadê o André? André? Ih, lá o Andrezinho lá, ó. Aí, André, Tcharam. deixa eu ver. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa queridos. noite. Um grande abraço. Deus abençoe, irmãos. Boa noite a todos. Até amanhã. Tá certo? Um grande abraço a todos.